Terapia Social, um podcast às suas ordens. Esta semana o tema é, ou são... O tema é, ou são, estrangeiro ou estrangeiros. Queres começar por qual, Paulo? Se calhar começamos por estrangeiro, porque sempre dá menos luta, porque estrangeiros são muitos, portanto basta, a gente trata deles um. O estrangeiro é chique, dizer que vamos ao estrangeiro é sempre chique, eu acho. É de facto, se calhar cada vez menos, não é, com os voos low cost, mas sim, de alguma forma terá sido chique ir ao estrangeiro, e se calhar ainda é, não é? Quando 1 milhão e tal de portugueses está no limiar da pobreza, o estrangeiro será o shopping, pai. Deixa-me ter aqui um desabafo contigo sobre não sobre o estrangeiro, mas sobre os low cost, os voos low cost. Não podes fazer isso, Paulo. Não podes mesmo fazer o que acabaste de fazer. Eu sei, mas eu estava a ouvir umas interferenciazinhas do teu lado e eu pensei que era do meu. Tens que ignorar que eu estou a ouvir a mesma coisa. Está a ficar bem na gravação, é isso que interessa. Okay. Isto é ensaios em palco. Estava-te a tentar dizer então sobre os voos low cost que a primeira vez que eu voei para o Porto, de Lisboa para o Porto, dizia a toda a gente que ia a Rico, ao Porto, ia de avião. Quando eu fui para o Porto de avião, porque era a viagem mais barata que eu consegui encontrar. Porque ir de comboio, ir de pendular, ou ir de autocarro não vi, confesso, mas ir de comboio, com o mínimo conforto, ou ir de carro então é caríssimo. Portanto, eu consegui arranjar uns voos baratíssimos para o Porto. Agora, para todos os efeitos, a imagem que eu passei era exatamente de chiqueza, mas na realidade o que eu fui foi poupar dinheiro, a ir para o Porto de avião. Mas o conceito do estrangeiro e sobre ser ou não ser chique. Sim, será talvez os estrangeiros que estão a invadir Portugal, e se calhar Portugal, eu acho que Portugal, um grande desígnio nacional era transformar Portugal na Flórida da Europa. Não é difícil. Tipo, há concorrência na Grécia, na Itália e no sul de Espanha. Teria que haver um grande investimento em lares para ir aos estrangeiros, etc. Uhum. Mas acho que podia ser uma cena fixe. Portanto, termos aqui, já acontece, mas se calhar aí numa escala maior, termos aqui toneladas de idosos da Europa e do mundo aqui em Portugal, toneladas de estrangeiros. O que é que tu achas? Sim, eu acho que tu tens uma coisa bem feita, pelo menos é isso que se vê no Algarve. O Algarve está muito preparado para isso, mas é uma pequena linguazinha do nosso país, não é? E o país não é só Algarve. Agora, em relação a isso que tu falas sobre criar infraestruturas, eu vou um bocadinho mais atrás. Tu estás a pensar muito na terceira idade. Eu acho que nós temos boas condições para ser Tu falaste na Flórida da Europa, não é? Eu falava do Silicon Valley da Europa, onde tu tens meios tecnológicos e Portugal é um país, quer se queira, quer não é o país que tem a internet mais barata, antes pelo contrário, é das mais caras da Europa, pelo menos para a qualidade de serviço que nós temos, mas ainda assim temos boa conectividade e temos boas condições para receber muitos estrangeiros, sei lá, nómadas digitais, é sempre aquele nome bonito de se dizer, mas, ou seja, pessoas que trabalham com tecnologia de um modo geral, e que gostem de não se fixar, ou de estar aqui e ali, volta e meia. Portugal é um ótimo destino, e depois essas pessoas podem envelhecer e depois ficam cá quando já são velhinhas. Eu gosto sempre de ter o melhor de dois mundos, então eu apostava numa espécie de Silicon Valley misturado com Flórida, ou seja, tinham autocarros ou aviões de reformados suecos, de empreendedores jovens da Alemanha e da Itália, da Itália são
faz parte daquela franja de estrangeiros que, juntamente com Portugal, Grécia e Espanha, são os pigs, não é? Sim, aprendemos isso da pior forma, mas sim, é verdade. Eu pelo menos aprendi essa denominação da pior forma. Sim, foi só um gajo que mandou uma boca que colou de alguma forma e que se calhar foi potenciada também pela... Tu já alguma vez te sentiste rachizado ou não? Já alguma vez sentiste que pelo facto de ser estrangeiro contavas menos? Ou melhor, sentiste alguma reação pelo facto de ser estrangeiro? Sim, já. Aonde? Curiosamente no Algarve. Okay. Onde um português no Algarve é estrangeiro. Sinto claramente uma diferença de tratamento quando falas português no Algarve, e é isso que me irrita no Algarve. Não sofro nenhum encantamento para fazer férias no Algarve, nem fins de semana, nem nada disso. Ok. Mas foi para aí o sítio onde eu estive onde me senti pior, porque de resto não. Pelo menos que eu tenha dado por conta, não. Eu acho que nesse aspecto o Algarve já está bastante diferente. Eu acho que isso é um bocado um estereótipo, porque as últimas vezes que eu fui ao Algarve, comparativamente a 10 ou 15 anos atrás, em que de facto tu notavas ou sentias, podes não notar e sentir só uma diferença de tratamento, não é? Às vezes de um português, por sermos portugueses e os outros serem estrangeiros, e teoricamente os outros é que estão ali a pagar mais, teoricamente sempre. Há 10, 15, 20 anos atrás, sim, tenho na memória uma ou duas situações em que se sentiu isso, nunca de uma forma explícita, mas de uma forma implícita, né? Porque se fosse de uma forma explícita eu provavelmente teria reagido com toda a certeza. Mas acho que agora é um bocadinho diferente. As últimas vezes que eu fui lá, nada a apontar mesmo. Só para fechar aqui este assunto, até porque o episódio não é sobre o Algarve ou sobre a minha relação com o Algarve, mas nunca deixei de ir ao Algarve por causa disso. Agora, não faço aquela questão daquelas pessoas que marcam férias no Algarve, não faço questão. Não, eu também não. Considero outros sítios primeiro e não quer dizer que nunca tenha feito férias no Algarve, é mentira, já fiz, mas não é de toda a minha primeira opção, sem dúvida alguma. Mas o moral desta primeira parte da história é que é possível ser estrangeiro dentro do próprio país. Exatamente, estava a pensar exatamente na mesma coisa. O ser estrangeiro muitas vezes não é uma condição de um documento que trazes no bolso, mas não é um estado de espírito, como às vezes se diz, mas é um conjunto de fatores que não tens que necessariamente sair do teu país para ser estrangeiro, ou para ser tratado como estrangeiro, não, acho que é muito redutor, não é isso, mas para te sentires estrangeiro, ou para te sentires deslocado. Deixa-me partilhar uma coisa contigo. Eu estive a passar férias na Alemanha em 84, portanto já há algum tempo, tinha 14 anos, e nessa altura, na Alemanha, não sei como é que é agora, mas nessa altura havia muito racismo relativamente a imigrantes. Eu lembro-me onde eu andava a brincar com os meus primos lá na rua, havia muitos tags, muitas frases escritas de Ausländer Haus, ou seja, estrangeiros fora. E lembro-me de uma vez em que estava eu, mais um primo meu e um amigo dele, tínhamos 14, 15 anos, portanto, que era português, mas era daqueles portugueses que ficam mais tempo no forno, ou seja, era um português mais moreno. Na brincadeira estávamos a brincar lá num parque e sim, havia grupos de outros putos da mesma idade que nós, alemães, que notoriamente, mas quando eu digo notoriamente, nunca chegou a ver este facto, como é óbvio, mas notoriamente havia alguma hostilidade por sermos estrangeiros. Portanto, eu lembro perfeitamente dessa situação. Eu estive na Alemanha, a última vez que eu fui à Alemanha para estar uns dias, foi há talvez 4, 5 anos. Foram condições muito particulares, ou seja, eu estava alojado com outros estrangeiros como eu, com outros portugueses, éramos 3, e estávamos numa convenção
num evento que tinha malta de, eu diria, sei lá, 20 talvez, contas largas, talvez umas 20 nacionalidades diferentes. Portanto, nesse tipo de ambientes normalmente é complicado, mesmo que haja lá racistas ou que haja malta que queira fazer algum tipo de segregação, é complicado. Porque eles às tantas também são uma minoria, porque quando tens tantas nacionalidades misturadas, não é o sítio onde tu estás que faz a diferença, não é? Porque se tu tiveres, isso também foi uma coisa que eu já percebi, tu vais a um sítio qualquer, vais a um evento qualquer, e aquilo que tu desejas, aquilo que tu achas que é o mais natural tu vais a uma convenção sei lá, em Paris, tu vais ter montes de franceses, tu vais em Madrid, tens montes de espanhóis, e nem sempre é isso que acontece. Portanto, dependendo da convenção que é, e dependendo do poder de compra de cada país, às vezes é isso que dita quantas pessoas estão de cada país. Portanto, e pode ser... Aliás, tens esse exemplo na Web Summit, por exemplo. Eu nunca fui, acho que já estiveste na Web Summit. A maioria das pessoas que lá estão, pelo menos essa é a percepção que eu tenho, eu nunca estive dentro da Web Summit, mas a percepção que eu tenho é que de todo, a maior percentagem de público seja de público português. Não acho que seja essa de todo a fatia. Acho que não. Eu já estive lá 2 ou 3 anos na produção e a trabalhar e a ver as coisas por dentro. Epá, e sinceramente acho que a maioria são estrangeiros. Eu agora também não tenho acesso a dados, né? E isto aqui também não é um podcast estatístico, é só terapia. Não há aqui ciências exatas. Não, porque a terapia não é uma ciência exata. Nem ciências humanas, isto não é ciência, isto é terapia social. Permite-me discordar contigo, mas terapia social é uma ciência humana que nós acabamos de inventar. Somos nós que inventámos, pode ser, então. E de aumentar. Mas sim, num ambiente, num caldo cultural, ser racista é acabar por pôr-se à parte, né? Vais-te implodir. Okay, sim. Houve uma vez que me contrataram para fazer uma palestra sobre preconceito inconsciente e para comunicar o conceito de preconceito inconsciente às pessoas. E porquê é que eu trago este assunto para aqui? Porque era uma empresa com 14 ou com, não eram 14, mas eram mais de 10 nacionalidades diferentes, e eles o que pediram foi, ok, então vamos clarificar as pessoas para... pode haver um choque cultural, porque há muita gente de nacionalidades diferentes, para eles perceberem como é que funciona o preconceito inconsciente e como é que têm que lidar com ele e consciencializá-lo. E na preparação para essa palestra acabei por descobrir que numa sondagem que fizeram há uns anos atrás, os franceses, e tu falaste há pouco, os franceses que normalmente são estereotipadamente considerado um povo arrogante, né? Os franceses são snobs, né? Têm aquele narizinho empinado, sempre a cheirar a queijo. E numa sondagem que fizeram, os próprios franceses, assumiram que eram o povo mais arrogante da Europa. Quando perguntaram aos franceses qual é que é o povo mais arrogante da Europa, eles disseram, somos nós. Pronto. Ok? Calma. Quando perguntaram aos franceses quem é que é o povo menos arrogante da Europa, disseram, somos nós também. Ou seja, está claro, não é? Está claro que a arrogância, entre aspas, ou o estereótipo da arrogância francesa não é de todo infundado, não é? Portanto, mas pronto, as culturas também estão sempre a evoluir e o mundo avança. Sim, olha, mas vamos falar sobre quando há aqui uma dúvida que eu tenho, e ainda para falar sobre estrangeiro e para ver se depois a seguir falamos só sobre estrangeiros, que é sempre mais cabeludo. Se tu tivesses um daqueles mapas e tivesses a picar os sítios todos por onde já andaste, quantos pinos é que tu deixavas no mapa? Não sei, eu não sou muito bom em estatística, nem perco muito tempo com essas matemáticas, apesar de serem úteis, como é óbvio. Nós sabermos o que andamos a fazer e quantificar é fixe, mas
Não sei, África e América ainda não fui, irei em breve com toda a certeza. Já estive na Ásia, em Timor, passei pela Austrália, por Singapura, por não muito tempo, e Europa basicamente, sim. Portanto, mas não sei, quantificando, talvez mais de 10 países, provavelmente. Se calhar és mais viajado que eu, né? Portanto, como é óbvio. Mas olha que em termos de pinos, se contarmos um pino por cada país, eu se calhar tenho menos pinos do que tu. Porque eu sou não sei se sou mais viajado do que tu ou não. És fiel. Mas vou várias vezes aos mesmos sítios e depois, como sou muito preguiçoso, nunca vou para muito longe. Portanto, logo que haja... É tal história, eu nunca percebi aquelas pessoas que vão daqui não sei para onde, fazer 7 ou 8 horas de avião, para passarem uma semana na praia. E a minha pergunta é sempre a mesma, que é, com praias tão boas aqui perto, um gajo vai tão longe fazer o quê? Eu normalmente vou longe ou vou a sítios fazer coisas que não consigo de outra maneira fazer aqui ou mais próximo. Se tu fores a uma praia com água com 24 graus... Aí tudo bem. Aí consigo-te oferecer essa... Sim, tudo bem. O problema é que muitas vezes nem sequer é isso que acontece. Vais só à praia e vais só beber copos. Eu também consigo beber copos. Se consigo beber copos aqui, não preciso de estar 8 horas dentro do avião para ir beber copos. Mas se calhar o pessoal gosta de viajar de avião e estar 8 horas dentro do avião, a experiência que depois nos catapulta para apreciarem melhor as férias, não sei. Portanto, eu aí não julgo. Acho que é... tal como tu, eu também não percebo uma data de coisas. Sim. Mas passa à frente porque... Também eu. Sim. Porque, agora, uma perguntinha aqui. Tu Manda. Achas que os estrangeiros, ou o conceito de estrangeiros, vai desaparecer? Ou seja, vivemos num mundo em que tende para a globalização, correto? Sim. E que é cada vez mais martelado o conceito. Quer se calhar a nível de países, quer se calhar também a nível de pessoas. Eu não sei se não estamos todos a ficar demasiado parecidos uns com os outros neste planeta. Isto de uma forma geral, digamos assim. Obviamente que até entre um jovem ou uma criança que vive no esgoto da Índia e nós, a decalagem é imensa, não é? Mas aquele conceito de daqui a 100 ou 200 ou 1000 anos somos todos andróginos e é tudo... Estás a perceber o que eu quero dizer? Portanto, entrar aqui numa globalização tal que fiquemos demasiado parecidos e que eliminem esta espécie que a gente fala dos estrangeiros. Eu acho que é a tendência natural. Há sempre pessoas que se querem evidenciar pela diferença, não é? E uma nacionalidade é mais ou menos isso também. É tu gostares do galo de Barcelos e dos 1000 pratos de bacalhau, e isso é uma forma que tu tens de identificar enquanto português, e o gosto que tu possas ter de ser português está um bocado assente nessas tradições e nessas... Mas achas que isso daqui a 1000 anos, daqui a um milénio, ou daqui a 200 anos ou 100 anos, vai estar mais próximo de uma uniformização global ou não? Sim, sem dúvida alguma. Vê a forma como antigamente o bacalhau, lá está, antigamente o Natal era bacalhau, couves e batatas cozidas, e está ótimo, ok? E as inovações que tu tens agora acho que o bacalhau é um ótimo exemplo, porque a forma como se tornou o bacalhau um prato gourmet, e as 1000 maneiras de fazer bacalhau, agora já são 1500 para aí, por causa de todas as influências, e a cozinha é ótima para isso, porque a influência que tu vais sofrendo aqui e ali vais fazendo com que as coisas comecem a misturar. Nós tivemos uma conversa parecida quando falámos nos gostos musicais, em que aquelas pessoas que antigamente havia o pop, o rock e o heavy metal, e não havia mais nada, mas depois as coisas começam-se a misturar e começa a haver as fusões. E quando falas na globalização, quanto mais misturada, quanto mais homogénea for esta mistura,
mais próximo tu estás dessa globalização. Pelo menos é assim que eu entendo. Epá, eu não acredito que alguma vez a globalização seja total. Acho que é impossível. Para isso tinham que anular o cérebro humano, né? Porque eu acho que nós próprios, acho que o ser humano tem e fazendo aqui uma ligação aqui àquilo que estamos a falar, tem uma capacidade de natural de se sentir estrangeiro. Como assim? Portanto, eu vou escrever isto aqui novamente para ver se faz sentido. Não, estou a brincar. Acho que é a tal história de tu alguma vez foste estrangeiro dentro de ti próprio. Oh diabo, eu aí acho que vou dizer que não. Acho que não. Pelo menos dá-me mais contexto, pode ser que eu te dê razão, mas assim no primeiro embate acho que não. Terá provavelmente aqui, se calhar a ideia, surgiu uma frase e trabalhando aqui na ideia acho que é um bocadinho isso, todos nós nos sentimos deslocados dentro de nós próprios em algum momento da vida ou alguma coisa, também é uma forma de estrangeirismo intrínseco. Isto para efeitos de terapia, caro doutor Tiago, só mesmo para dar aqui um toque científico ou filosófico aqui na nossa conversa. Está bem, mas olha, aí não te consigo acompanhar, também não podes concordar com tudo, não é? Não, lamento, meu caro. Nem temos que acompanhar tudo, essa é a magia da vida, não é? Portanto, se acompanhássemos tudo isso não tinha piada. E vice-versa, não é? Também não consigo acompanhar tudo, tal como tu. Imigrarias? Para que país imigrarias? Neste momento já não, mas pensei nisso várias vezes. Nisso ao longo da minha vida, pensei nisso várias vezes. Lembro-me de... e depois a conversa começa a ficar sempre viciada, não é? Lembro-me de ir passar uma semana para as La Casa, se não me engano, para a neve, como é óbvio, e de, na altura, fazer contas e perceber que um arrendamento de longa duração lá não era assim uma coisa muito cara e então eu podia perfeitamente mudar-me para lá os 6 meses do inverno. Pronto, teria que ajustar os meus horários de trabalho e tal, mas a coisa até se poderia funcionar dessa maneira. Nunca aconteceu, portanto, mas pensei nisso algumas vezes. Já tive propostas de emprego também para ir para fora, mas nunca fiz muita força, porque tenho a sorte de gostar do país onde nasci, tenho a sorte de gostar da comida à qual fui habituado, e o clima e tudo isso. Há coisas com as quais eu não concordo, como é óbvio, acho que ninguém está 100% satisfeito com tudo, mas se migraria, nesta fase acho que já não. Mas considerei isso várias vezes, sim, porque só não arranjei foi as condições ideais, para nunca ter concretizado, provavelmente é porque ou o chamamento não foi forte o suficiente, ou arranjei boas desculpas para não ir. Portanto, ou uma ou outra. Então podemos se calhar considerar Portugal o melhor país para emigrar. O Portugal, sim, aliás. Imigrarias para aqui? Não sei, tenho que ver em que país é que eu tinha nascido e se eu gostava brava daquilo ou não. Isso exatamente, se fosse norueguês eras bruto e tal. Os noruegueses são um bocado ásperos, né? Portanto, se calhar não te iria agradar vires para Portugal, mas eu acho que Portugal é um bom sítio para emigrar, salvo o pleonasmo, se for estrangeiro, né? E aí também tem a ver com o poder de compra e com outras condições que noutros países há. Né? Eu acho que a melhor resposta que tu tens para se Portugal é um bom país para emigrar ou não e nós, e já dissemos aqui algumas vezes, nós somos vizinhos, moramos próximo um do outro. Se fizeres um raio de 10 km à volta da tua casa e fizeres, não te vou pedir uma percentagem outra vez, porque já sei que és mau de estatística, mas se fizeres um raio assim alargado, que apanha ali a Ericeira e um bocadinho as imediações, pensa na quantidade de estrangeiros com os quais tu te cruzas, e não estou a falar daqueles que vêm cá passar uma semana ou duas, estou a falar daqueles que estão cá permanentemente, e que tu os vês muitas vezes ou em espaços de cowork ou em cafés, computador aberto e estão a trabalhar portanto, é sinal de que de facto Portugal deve ter alguma coisa que atrai gente de Alemanha, Áustria, França, Espanha. Eles vêm para cá. Espanha menos, mas...
Sim, os espanhóis são menos, é um facto, mas no bairro onde eu vivo, a maior parte dos vizinhos mais perto da minha casa com que me cruzo são estrangeiros. Pronto. Ou seja, portanto, é um bairro com algumas casas, mas há muitos estrangeiros a viverem cá. Portanto, sim, a nossa zona, a zona onde moramos, acaba por ser uma espécie. Haverá outras zonas do país com grande afluxo de estrangeiros, mas aqui também é grande e sim, já fazem parte do dia a dia. Portanto, há cada vez mais estrangeiros cá, o que eu acho que é bom. Eu não tenho, para já é assim, eu não vejo como má a presença de estrangeiros aqui. Aliás, eu vejo a presença de maus elementos em qualquer lado como uma coisa negativa, sejam eles de nacionalidade forem. Portanto, acho que é porreiro. O facto de serem estrangeiros tem duas vantagens. Uma tem que ver com o bem comum nacional, não é? Que é importação de divisa estrangeira. Portanto, na prática, se eles tiverem um emprego, se eles estiverem a viver cá, estão a fazer nós estamos a fazer uma exportação, não é? Portanto, estão a consumir, é como uma discoteca. Tens de consumir. E depois has de ter alguma coisa também e has de ter ganhos culturais também da presença dessas pessoas cá, quer queiras, quer não. Eu não enturo muito com estrangeiros, não é nem porque sim nem porque não calha, não acontece, mas há muita gente que faz as chamadas internacionalizações, não é? E que isso também pode ser de alguma maneira vantajoso e lá está, mais um caminho para a globalização. Sim, e o Erasmus é uma espécie de outro exemplo disso, não é? Sim, em que as pessoas acabam por estrangeirar e ter experiências noutros países e com outras culturas que eu acho que só fazem bem, não é? Apesar de haver às vezes um choque cultural que há, porque aquilo que nós estamos habituados não é aquilo que encontramos, que é nas formas de agir, de reagir, etc., mas é ótimo quando somos confrontados com algo diferente, porque isso no nosso cérebro ajuda a coisa a ficar animada. Deixa-me só partilhar contigo aqui só uma coisa para ligar ao assunto anterior. Força. Quando tu falaste da parte da imigração. Eu acho que a única vez que ponderei realmente emigrar, devia ter para aí 21 anos, e ponderei emigrar para a legião estrangeira. E ponderei emigrar como num trabalho como mercenário, ou seja, isto foi em 91, 92, 93, quando entrei nos paraquedistas e aquele condicionamento inicial da tropa especial que é aquilo, me focou mais nisso. E naquela cena dos 20 e poucos anos de o que é que eu faço, o que é que não faço, quando é que vou, quando é que não vou, e muito sinceramente ponderei isso. Cheguei inclusive a fazer alguns contactos por correio na altura para empresas que contratavam pessoas que queriam ir trabalhar para o estrangeiro. E olha que em 91, 92 não se ganhava mal. Como é que funciona, ou seja, quem quer ir para... Eu só conheço a Legião Estrangeira dos filmes do Jean-Claude Van Damme. Portanto, quando falas a ir para a Legião Estrangeira, como é que isso funciona? Vocês estão na tropa e é um assunto que é falado lá nos corredores? Foste tu que foste à procura? Foi alguém que te pescou e disse, olha, tu é que eras um gajo fixe para ir para lá? O gatilho disso foi um dos meus camaradas de armas, que era um paraquedista, tinha saído de Portugal, e tentou-se alistar na Legião Estrangeira, naquela cena do romantismo dos anos 70 e 80, em que o mercenário era uma profissão que ainda há hoje bastante. Exatamente. Há muita gente contratada para trabalhar nesse tipo de trabalho, que não é bonito. Agora não, agora esse mundo aí, que eu tenho acompanhado de alguma forma, está mais normalizado com empresas, sabes? É? E até o próprio empresas de mercenários? Sim, não se chamam assim, são empresas de segurança, mas por exemplo, nos Estados Unidos o governo americano concessiona N situações de segurança a mercenários. São pessoas pagas,
a privados, e no Iraque tiveram inclusive bastantes problemas porque houve abuso da parte desses civis contratados. E porquê é que o governo americano faz isso? Faz isso porque é sempre preferível morrer um gajo a trabalhar no estrangeiro do que um soldado. Portanto, é um bocadinho por aí. E enquanto os soldados têm que cumprir uma data de regras, os outros, ok, é só uma empresa, eventualmente resolvem problemas. Mas é um pouco por aí, não serão todas, né? E então esse rapaz veio com alguma informação, falei com outras pessoas que estavam lá, inclusive, pessoas que vinham cá, e nos anos 70, 80 e 90 havia, nos anos 90 já não era assim, mas nos anos 70 e 80 e 60 havia o mito que a legião estrangeira aceitava tudo. Ou seja, tu eras um criminoso, fugias para a França, e procuravas um posto de legião estrangeira, ali estavas-te e ninguém te perguntava nada. Ok, portanto, e entravas lá. Era a pergunta que eu te ia fazer a seguir, se havia psicotécnicos ou se tinhas algumas provas físicas ou... Sim, e não era nada fácil, era tudo muito violento mesmo, portanto era... A ideia que eu tenho da legião estrangeira é que é exatamente isso, é que é uma coisa, não é para qualquer um, é para duros. É para duros, e depois há vários níveis de dureza. Eu quando estive na Bósnia havia lá a legião estrangeira, porque a legião estrangeira, para todos os efeitos, é uma espécie de parte do exército francês. Portanto, há o exército francês, força aérea, marinha, não sei o quê, depois temos a legião estrangeira, que é uma espécie de força especial que está ali para cenas onde é necessário um choque maior a nível bélico, digamos assim. Uhum. E falei com alguns e convivi com alguns lá, portanto, e a legião estrangeira, aquele romantismo dos criminosos fugirem para lá, todos esperados, vão estar na legião estrangeira, vou lá passar 5 anos, que é o contrato mínimo e não sei o quê, desapareceu, e a legião estrangeira hoje em dia é uma parte do exército francês, okay, com um poder de choque um bocadinho maior. Mas eu espera aí, não, eu ainda vou meter mais uma bucha, que é para depois deixe terminar, não te preocupes. Mas estamos a falar então sobre se Portugal era um bom país para viver ou não, ou para receber estrangeiros, e fizeste-me lembrar quando falaste no Erasmus, eu lembrei-me logo portanto, eu faço parte de uma geração onde, não sei se agora ainda está muito na moda, mas na altura estava bastante na moda o Erasmus, toda a gente ambicionava fazer Erasmus. E então, uma coisa que eu assisti ao longo do meu curso foi que os alunos portugueses que iam fazer Erasmus para qualquer lado, estavam lá os 3 meses, ou os 6 meses, ou o tempo que estava pré-definido, e depois voltavam. E eu assisti várias vezes a alunos de lá que vieram estudar para Portugal ao abrigo do mesmo programa, do Erasmus, e muitos deles, quando eu digo muitos deles, eram mesmo muitos, não foi um caso nem 2 isolado, não voltaram. Portanto, inscreveram, prosseguiram os seus estudos aqui em Portugal. Portanto, claramente, já na altura, há mais de 20 anos, Portugal era um sítio ótimo para emigrar. Eu ainda a semana passada estive a trabalhar numa empresa onde havia 2 pessoas que foi exatamente a mesma situação, ou seja, vieram a Portugal em Erasmus e acabaram por ficar a trabalhar. E aquilo que soube é apaixonei-me por Portugal. Aqui é que é, portanto não há muita gente que se apaixona por Portugal. Eu acho que Portugal é um país, aliás, se nós formos fazer aqui bem contas e agora olhando para a estatística a nível de segurança e de uma data de situações, Portugal é um país bom para estrangeiros. Sim, é verdade, não há problemas de maior, não é como os exemplos que tu deste há bocadinho, são coisas que em Portugal, há casos pontuais, como há em todo lado, mas não é padrão. Maltratar estrangeiros em Portugal, felizmente, não é um padrão. Sim, não é de todo. Acho que nós temos uma costela de simpatia lusitana e de hospitalidade, não é? Hospitalidade, exatamente. Que também podemos, se calhar alguma vontade de servir os outros, ou de parecer bem, não sei, que nos tira se calhar alguma arrogância ou alguma superioridade que os outros povos têm. Ou que alguns terão, não é? Sim, mas pronto, estamos feitos ou não? Fechamos? Estamos. Mas de qualquer modo repito a pergunta de uma forma mais taxativa. Portanto, tens que responder. Eu respondo, claro que sim. Portugal não conta. Neste momento, para onde é que tu emigrarias?
dizem-te assim, vais ter que emigrar. No final deste episódio vais fazer as malas e vais emigrar durante uns meses para um país. Meses de verão ou meses de inverno? Ok. 12 meses. 12 meses, ok. Para apanhar-se as quatro estações. Exatamente. Ia experimentar então, eu ando muito inclinado para a Bulgária. Eu ia experimentar a Bulgária. Ok, eu emigraria para Badajoz. Ficava mais perto. Isso é batota. Não é não? Isso é batota. Badajoz não conta. Badajoz não conta. É estrangeiro. Que ainda apanhas as televisões portuguesas, não conta. Tu é que quiseste ir aí, mas foi engraçado porque na Bósnia trabalhei muito com muitas nacionalidades, mas mais os eslavos, os povos do sul, né? Tanto o Bulgária, tanto Rússia, etc. E lá também tem uma relação interessante, é um bocadinho diferente, é giro perceber as outras culturas para valorizarmos a nossa, acho eu. E sim, concordo contigo. Quanto mais conheço como é que é aquela história? Quanto mais conheço as pessoas, mais gosto dos cães, aplica-se também para quanto mais culturas tu conheces, mais gostas da tua, se de facto gostares da tua, como é óbvio, não é? Sim, agora acabávamos a cantar o hino. Isso não. Cantar não te vou torturar dessa maneira. Então, se houver algum estrangeiro a ouvir-nos, muito obrigado. Se houver algum estrangeiro que nos vá ouvir depois, thanks a lot, porque é a única parte do podcast que se calhar ele percebe. E pronto, cá estamos nós, dentro do país, portanto, mas para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro e com todo o calor para todos os estrangeiros também, porque fazem parte deste mundo também. Isso mesmo. Então vá, até à próxima. Este foi um episódio especial, porque foi este de terapia social e o tema foi... Estrangeiro. Ou estrangeiros. Ou... Não, o tema foram estrangeiros. Foi... Ou estrangeiros, ou... O estrangeiro. Estou a tentar... Não vou mais longe que isto. Estou aqui a fazer sinais de regi e tu não tocas, não é? Pois portanto, não foi os estrangeiros ou... Que terapia é que nós poderemos fazer a tudo isso? Terapia social é o nosso podcast, Tiago. Eu queria fechar com uma referência a nós. Porque os estrangeiros são importantes, mas... Claro que nós, mas os portugueses também. Nestes dois portugueses que aqui estão. Exatamente, principalmente que estão a tentar curar o mundo dos males. Oh, pois é. Olha, eu vou fazer sinais da Regi também. Opa, bora lá. Terapia social. E até para a semana. Até para a semana.